Um crédito suplementar, ele aumenta a dotação de uma determinada ação. Ele aumenta o valor, por exemplo, que pode ser utilizado para manutenção de universidade, para manutenção de hospitais. Ele altera esses valores, ou diminui. Ele altera a autorização orçamentária que o Congresso deu para determinadas ações e programas. Mas ele não autoriza imediatamente uma despesa. E essa é a grande diferença. Um crédito suplementar, ele muda as alternativas em que pode ser gasto um determinado valor financeiro. E o que determina esse valor financeiro? É o decreto de contingenciamento. É o decreto de limite financeiro que é feito sempre no início do ano, quando o governo faz a sua programação fiscal e orçamentária. Então é importante relembrar, eu sei que isso é de conhecimento amplo de todos os parlamentares aqui presentes, mas é importante lembrar isso para todos que estão nos assistindo. O orçamento é uma autorização que vem expressamente determinando quanto e onde o governo pode gastar e vem com uma previsão de receita. Uma previsão que pode ou não se verificar. Tem anos que a receita vem a mais, tem anos que a receita vem a menos, como está acontecendo agora. E por isso, ao longo do ano, o governo edita decretos de programação fiscal e financeira, adequando as despesas à evolução das receitas. Se as receitas vêm abaixo do esperado, o governo tem que fazer o chamado contingenciamento. Então, apesar de ter uma dotação orçamentária, você dá um limite financeiro compatível com a meta fiscal. Então, o crédito suplementar, o que ele faz é mexer nas alternativas em que pode ser gasto um mesmo valor financeiro. Esses créditos suplementares, esses 6 decretos assinados pela presidente, em nenhum momento autorizam o aumento de despesa financeira. Eles somente modificaram as alternativas em que poderiam ser gasto o mesmo valor financeiro. Fixado aonde? Fixado no decreto de contingenciamento. Então, sobre isso, eu gostaria de relembrar o exemplo que eu dei na Câmara dos Deputados, que eu acho que traduz melhor esse assunto da linguagem orçamentária para a linguagem do dia a dia das pessoas. A diferença entre orçamento e limite financeiro é a mesma diferença, por exemplo, entre uma lista de supermercado e o volume de recursos que você tem no bolso para fazer as compras no seu supermercado. Quando você vai ao supermercado, você tem uma lista do supermercado que diz lá, você tem tanto para comprar de arroz, feijão, macarrão e ovo. E você tem um volume de recursos no bolso. Você tem lá R$100 no bolso. O orçamento é a lista de supermercado. É no que você vai gastar aquele recurso. O limite financeiro é o quanto você tem no bolso para gastar esses recursos. Ao longo do processo, seja por uma decisão sua, seja por uma comunicação, alguém liga da sua casa e diz, ó, na verdade errei na lista. É melhor você mudar. Em vez de comprar macarrão, compra manteiga. Você muda a lista de coisas que você pode utilizar. Mas o valor que você pode utilizar continua sendo R$100 no seu bolso. Mudar a lista não modifica o valor disponível para o gasto. E aí, senhoras e senhores senadores, é importante frisar que no momento da edição desses decretos, o governo tinha, nos dias anteriores, aumentado o corte de despesas. No decreto de programação de julho, o governo aumentou o corte de despesa discricionária, aumentou em 8,5 bilhões. O corte aumentou de 70 bilhões para 78,5 bilhões. Então, esses decretos, é como se mudou a lista de itens em que você podia gastar um determinado valor e, ao mesmo tempo, diminuiu o valor que você podia gastar. É como você está indo para o supermercado, alguém liga para você e fala, ó, muda a lista e você não tem mais R$100 para gastar, não. Você tem 80. Então, não há que se falar que esses decretos aumentaram a despesa financeira do governo. Pelo contrário, esses decretos vieram depois de uma redução do limite financeiro.